Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso da disciplina de Psicologia Organizacional. E agora nós estamos nos aproximando cada vez mais da nossa função já corriqueira aí de gestor público da área de gestão. Então, nós vamos agora para a aula 5, que trata do papel humano nas organizações, que é algo que, inclusive, a gente já começou a comentar nas aulas anteriores, falando um pouquinho desse ser humano nas organizações, algumas emoções, algumas crenças, alguns anseios que ele tinha. E agora a gente vai dar continuidade a essa discussão. Então, inicialmente, aí, falar um pouquinho desse papel do ser humano no contexto organizacional, que nós já falamos também um pouquinho sobre isso. Então, a psicologia organizacional, que é a nossa disciplina, ela trata principalmente aí de trabalho, organização e gestão de pessoas. Gestão de pessoas é inclusive uma disciplina que vocês terão mais à frente, e aí vocês vão retomar alguns dos temas que a gente vem falando aqui. Bom, então o trabalho, ele cumpre muitas funções dentro da vida do ser humano. Nós começamos a falar sobre isso também na aula anterior. É um meio de sobrevivência e, além disso, nós buscamos realização pessoal por meio do trabalho. Eu disse isso na aula anterior, que para mim isso é muito forte, que eu busco minha realização pessoal em grande parte dentro do trabalho. E eu posso dizer que, assim, depois de muito planejamento, muito esforço, eu me sinto completamente realizada profissionalmente. Então, é uma realização que se deu por meio do trabalho. Sem o trabalho, eu acho que arrancaria um pedaço muito grande do que eu faço, da minha vida. Então, ele faz parte dessa construção da identidade pessoal do ser humano e também serve como meio de socialização. A gente falou também na aula anterior um pouco sobre essa questão das relações pessoais, as relações sociais que se formam no ambiente de trabalho. E aí o objetivo da psicologia está ligado a essa conexão que se tem entre trabalho e organização. A psicologia organizacional, ela é voltada para esse espaço de discussão de tudo que se busca na organização. E aí a gente vai falar um pouco também sobre um aspecto, desculpa aqui, pessoal, sobre um aspecto ligado a esse ambiente de trabalho. Então, a psicologia organizacional, ela visa garantir um pouco um ambiente de trabalho um pouco mais saudável. A gente comentou rapidamente no encontro anterior sobre alguns estudos que já são feitos nesse sentido. Então, a gente tem várias pesquisas e estudos ligados, por exemplo, ao clima organizacional, que trata exatamente desse ambiente saudável de trabalho. Ele enumera vários pontos que são importantes que aquilo aconteça no ambiente de trabalho para que ele se torne, de fato, um ambiente saudável onde o ser humano ele vai buscar esse desenvolvimento, que com certeza alguém já deve ter passado aí por algum trabalho, eu já passei também, que era nocivo, é aquele trabalho que te cansa, que você se sente esgotado. Então, isso é um problema, muitas vezes, do ambiente de trabalho, e a psicologia organizacional, ela tenta também auxiliar nesse processo de melhoria do ambiente de trabalho. E você, como gestor, como você está passando aqui por algumas reflexões ligadas à psicologia e também vai refletir esses aspectos em gestão de pessoas, é sua responsabilidade como gestor público que você analise o ambiente de trabalho que você vai promover para as pessoas que trabalham ali. E também estender esse pensamento para algumas questões ligadas à qualidade do ambiente que você vai oferecer para o seu usuário de serviço público. Vamos tomar como exemplo aqui que você é um gestor ligado à saúde.
Então, você também tem que se preocupar com essa gestão do ambiente. Eu tô passando por um momento aqui de acompanhamento de saúde com meu pai, e eu tenho passado em várias clínicas e a gente percebe claramente algumas clínicas, alguns hospitais que sentem essa necessidade de oferecer um serviço que o paciente ele se sinta acolhido. Isso é muito importante. Isso, qualquer tipo de serviço público. Eu vou trabalhar com serviço público que está ligado à iluminação pública, a transporte público, a coleta de lixo. Então, tem várias questões dentro do serviço público onde eu preciso ter essa visão de psicologia, de gestão de pessoas para melhorar, para tornar o ambiente um pouco mais agradável. Então, ele precisa atender essas necessidades do trabalhador e também a gente vai ver um slide mais à frente, atender aos objetivos organizacionais. A gente vai buscar esses dois aspectos, tá? O alcance dos objetivos individuais e dos objetivos organizacionais. Então, aí a gente tem objetivos individuais e nós temos objetivos organizacionais. A visão da gestão, ela precisa existir no sentido de que esses dois objetivos, eles não sejam conflitantes. Obviamente que a gente sabe dos objetivos individuais do trabalhador, eles às vezes podem não ser iguais aos objetivos organizacionais, mas o gestor ele precisa tentar fazer com que esses objetivos eles caminhem juntos e que eles não sejam conflitantes. Então, qual é a visão do indivíduo em relação à família e qual é a visão organizacional? Há um tempo atrás, eu acho que a visão organizacional ela era muito negativa no sentido de considerar a família como uma instituição, uma parte importante do indivíduo. Hoje isso já evoluiu bastante. Tanto é que a gente já percebe muitas áreas de gestão de pessoas organizacionais se preocupando nesse acolhimento com a família. Eu já vi vários exemplos interessantes de órgãos públicos que tem um momento ali do mês, eu já vi campanhas bem legais assim, um momento do mês que eles levam a família para o trabalho daquela pessoa. Existem campanhas, então, de semanalmente, traga o seu filho, a última sexta-feira do mês é para trazer os filhos para o ambiente de trabalho. Eles tentam, de alguma forma, acolher a família para que aquele indivíduo ele entenda o seguinte: olha, eu valorizo muito a família e a organização que eu estou também. Então, eu estou realmente trabalhando no lugar certo. Isso é muito importante porque não faz com que os talentos, as pessoas ali competentes, elas queiram mudar de organização, mudar de emprego, porque elas percebem que os objetivos são totalmente conflitantes. Então, isso é muito necessário. É claro que a gente sabe que, mesmo tendo campanhas estimulando essa convivência com a família, a gente sabe que tem um momento ali que a gente precisa vestir a camisa da empresa e realmente se dedicar, tem a parte ali, mas a questão é tentar fazer com que esses objetivos eles não sejam conflitantes. Você, como gestor público, precisa ter essa visão. E aí, alguns aspectos também, alguns temas que a gente já comentou, de percepção, inteligência, pensamento, atenção, então faz parte dos temas que a psicologia se preocupa para tentar auxiliar o administrador, o gestor público, para que ele tenha uma facilidade maior para lidar com esses processos organizacionais que sempre vão existir.
Então, esses processos que existem dentro da organização, eles estão inseridos dentro de aspectos ligados à emoção, como a gente já falou nos nossos encontros passados. Aspectos de emoção, aspectos de percepções diferenciadas, e o gestor ele precisa estar atento a essas questões. E aí nós falamos também no nosso encontro passado, acho que a gente já começou a falar nisso, sobre um tema também que vem sendo muito discutido, inclusive em gestão de pessoas, vocês vão ver, eu acredito que um subtema ligado à qualidade de vida no trabalho. Desculpa, pessoal. Dentro de qualidade de vida de trabalho, existem inclusive escalas nacionais, internacionais, que a gente consegue, de certa forma, mensurar, avaliar um pouquinho a qualidade de vida no trabalho. Alguns aspectos que estão ligados a vários pontos, inclusive remuneração. Remuneração justa é um dos aspectos de qualidade de vida no trabalho, porque também não basta que a empresa se preocupe, tenha campanhas ligadas à família, à saúde do trabalhador e não ofereça uma remuneração justa. Então, esse é um dos critérios também de qualidade de vida no trabalho, porque além de aspectos como enxergar uma prospecção maior de carreira, um crescimento, existe um critério também ligado à remuneração justa, que o trabalhador ele precisa também ter esses aspectos atendidos. Acho que eu falei tudo aqui. E aí também nós temos ali alguns aspectos negativos, que como eu falei, existem esses aspectos, horas extras, acúmulo de trabalho, mesas lotadas de papéis, caixas de e-mail abarrotadas e trabalho que nunca acaba. Então, isso também é algo que está presente. Eu trabalho dentro de uma disciplina também na graduação presencial chamada de gestão por processos, e um dos aspectos que a gente avalia são processos desgastantes. Eu trabalho muito com os alunos assim, existe um determinado processo da organização e aquele processo ele precisa ser rápido para que o usuário, para que o cliente, ele não se canse durante esse projeto. E eu gosto de falar muito com os alunos assim, pessoal, agora que vocês estão fazendo essa disciplina, vocês têm um olhar diferenciado, observem, quando vocês entram em qualquer tipo de serviço que seja oferecido, alguma compra que você está fazendo, observem o processo. Aquele processo ele é truncado, chega ali naquele ponto, ele atrasa, ele demora, ele é complicado. Então o gestor ele precisa exercitar essa visão. E aí isso também está ligado a pessoas, porque isso é desgastante também para o funcionário que executa. Tem mais trabalho, ele vai ter que ir e voltar mais vezes, e isso faz parte também de uma visão que está ligada à psicologia do trabalho, à qualidade de vida no trabalho. E agora a gente está só passando assim incitando aí uma sementinha que vocês vão refletir um pouco mais depois, relacionado a essas questões de qualidade de vida no trabalho. O que é desgastante, o que é possível, e aí várias organizações, tanto públicas como privadas, têm programas de qualidade de vida no trabalho que são ofertadas aos servidores para que seja minimizado um pouquinho. Existem várias campanhas também ligadas a apoio psicológico, oferecendo isso ao trabalhador, à saúde, porque hoje em dia as organizações elas não querem servidores nem colaboradores doentes. Isso é muito negativo, né? Quanto mais trabalhadores doentes a gente tiver, mais o trabalho ele vai ser interrompido. Então, nós precisamos cuidar da saúde desse trabalhador.
nós precisamos fazer com que ele não tenha que pedir licença para o trabalho. E aí o gestor público ele precisa ter essa visão de que forma que ele vai auxiliar nesse processo, facilitar esse processo que não é um processo, vamos dizer, simples. E aí nós falamos isso também em encontros anteriores, algumas doenças psicológicas do ambiente de trabalho, e eu preciso questionar esses aspectos. Então, o que pode adoecer o homem no trabalho, observar o que está rolando ali no ambiente de trabalho, o que pode adoecer, as relações elas são tóxicas, então diante disso eu preciso pensar em alguns momentos favoráveis para criar, a gente falou isso no encontro passado também, e eu acho isso muito satisfatório e realmente com resultados, criar laços emocionais entre essa equipe, criar momentos de compartilhamento de conhecimento, para que aquela equipe ela possa criar conexões. Com isso, provavelmente eu vou ter menos adoecimento no trabalho. Quais doenças podemos detectar no ambiente de trabalho? Existem várias doenças, né, que podem ser identificadas por meio de uma análise cuidadosa, de um psicólogo, de um gestor de pessoas. A correria e imediatismo hoje faz o homem adoecer no trabalho. Então, a questão de sobrecarga de trabalho, nessa disciplina que eu trabalho também no Presencial, de gestão de projetos, de processos, a gente trabalha muito com a questão, duas questões que eu falo com eles que são problemáticas: a sobrecarga de trabalho e a ociosidade no trabalho. A sobrecarga é negativa por causa de vários aspectos que eu não preciso nem repetir, mas a ociosidade também é negativa, porque o colaborador ele se sente assim inferior. Ninguém precisa de mim, eu estou aqui parado, então eu vou fazer coisas que não são produtivas. Isso também é um perigo, e aí o gestor precisa ter essa visão, tá? Pessoal, na aula que vem, no encontro que vem, que é a aula 5, nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento humano no trabalho, que tem tudo a ver também com a nossa função de gestores públicos, e aí a gente aproxima um pouquinho mais do dia a dia de vocês, tá? Pessoal, releiam o material, revejam os vídeos, tirem as dúvidas de vocês com os nossos tutores EAD, com o nosso tutor presencial. Falem com a nossa equipe que está à disposição de vocês para melhorar esse processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Até mais.